Olá a todos, e aí, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui também tá tudo bem com a minha família, todo mundo do bem, graças a Deus. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina, né, Tecnologia da Informação, mas só que agora com uma ferramenta nova, né, uma ferramenta nova para nós até então, né, na disciplina. A gente estava desenvolvendo relatórios no Word, né? Até nas últimas semanas eu dei feedback para vocês sobre uma avaliação que a gente fez, tá? Então a gente, teoricamente, nós sabemos agora desenvolver relatórios, né? Configurá-los para ter uma boa apresentação. E agora a gente vai avançar um pouquinho com uma ferramenta muito importante no setor empresarial e comercial também, industrial, por que não? Que é o Excel. Essa ferramenta ela é utilizada bastante por profissionais de diversas áreas, né, visto a sua flexibilidade e até a sua facilidade de uso, né, para tratar dados. Então, na verdade, aqui a gente vai fazer umas relações para fazer análise de dados, basicamente, né? Então, vamos pensar em planilhas que nós vamos chamar de planilhas, né? E essas planilhas vão ter dados fundamentais para que a gente faça gráficos, para que a gente faça análise de um setor específico, para que a gente faça, por exemplo, a somatória das vendas de um departamento, para saber quanto de estoque eu tenho, enfim, a gente tem N aplicações aí no setor comercial, industrial e até mesmo residencial, quando um pai de família ou até mesmo a gente pode estar fazendo uma planilha de gestão financeira para saber o que, que a gente gasta, o que a gente ganha para poder fazer economia e para ter um planejamento mesmo financeiro em nossa vida, um planejamento financeiro pessoal. Mas hoje, então, a gente vai dada essa apresentação inicial, né, a gente vai estudar o Excel, né, ver as ferramentas que ele tem e como ele se comporta, tá, pessoal? Ele é um pouco diferente da cara do nosso Word, né? Que o Word ele tinha, se vocês lembram, ele já mostrava de cara uma página, né? Como se fosse uma folha de sulfite A4 ou qualquer tipo de folha, né? E ali você tinha as margens e já começava a desenvolver um texto, né? Apesar que lá no Word tem como fazer tabela, mas só que lá as tabelas elas são digitadas. Aqui, as tabelas elas podem ser até mesmo calculadas, né? Com dados iniciais você calcular diversos pontos, coisa que lá no Word já é um pouco mais complicado de fazer. O Excel ele tem essa cara aqui, esses montes de quadradinhos, né? Então vocês podem ver que parece que são umas divisões, como se fosse uma tabela mesmo, tá? Ele tem uma simplificação aqui que em colunas eles são dadas por letras e em linhas eles são dadas por números, né? Então a associação de coluna com linha é o que a gente chama de célula, tá certo? Então cada quadradinho desse aqui é uma célula. Então, mas vale ressaltar aqui que esses quadradinhos, se você olhar, eles são infinitos, né? Praticamente a gente pode, ele é um número finito, mas ele é um número muito grande ainda assim, para que a gente coloque dentro de uma página somente. Então, assim, a gente pode colocar um número finito de páginas, né? Então, esses quadradinhos aqui são linhas imaginárias. Eu costumo falar que é linhas imaginárias por quê? Porque elas não vão aparecer numa impressão, numa possível impressão de relatório, por exemplo, de uma planilha qualquer, né? Elas são linhas imaginárias para dar a noção da localização que eu quero, tá? E essa localização que eu quero vai ser fundamental, por exemplo, para me fazer operações matemáticas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então, cada quadradinho desse aqui é o que a gente chama de célula. Isso aqui é uma célula, né? A célula, ela tem conteúdos, né? Então, conteúdos. Então, por exemplo, aqui ela está escrito o valor célula, né? E se eu for analisar, ela está na célula C2, né? Toda vez que eu clico em algum lugar, vocês podem perceber nesse canto aqui, ó,
que é onde está a minha célula, que é como se fosse a localização, né? Então eu posso clicar aqui e você vai saber, ó, H2, aqui F7 e assim por diante, tá? Por que que é interessante isso? Porque ao invés de eu trabalhar com números fixos ou com valores fixos, eu posso trabalhar com conteúdo de células, que de uma forma que se eu modificar aquele conteúdo, por exemplo, depois uma fórmula, ela vai modificar automaticamente, né? Então eu vou fazer um exemplo bem prático disso aí. Por exemplo, assim, eu vou colocar aqui número 1, número 2. E aqui eu quero somar, por exemplo, o número 1 mais um número 2. Eu vou colocar aqui o num 1 mais num 2, né? É claro que nesse caso aqui, ó, são escritos, né? Então veja que ele não fez nada. Apesar de eu colocar o operador matemático mais, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele não fez nada, né? Mas aqui assim eu posso colocar aqui, ó, 1 e, sei lá, 4, né? Vamos supor agora que eu quero fazer a somatória desses dois caras aqui. No Excel, sempre quando você quer entrar no modo matemático, a gente vai utilizar o símbolo igual, né? Toda vez que eu digito igual, quer dizer que eu estou digitando uma fórmula, tá certo? Então, se eu digitar aqui 1 mais 4, ele vai me dar o resultado que eu esperava, né? Que é a somatória desses dois números. Mas veja assim que se eu colocar 2 aqui, essa somatória aqui já não faz mais sentido, né? Eu vou ter que voltar aqui e refazer ela. Ela não atualizou conforme a alteração desses dois números. E é claro que não, porque a gente tinha uma célula fixa 1 mais 4. O que eu preciso fazer? Ao invés de fazer relações de números direta na soma, eu vou somar as células. Isso mesmo, eu vou somar as células. Então, por exemplo, eu sei que eu vou pegar aqui a célula A2, né? Então eu posso digitar aqui A2, né? Que é a célula aqui. Perceba que quando eu escrevo a célula, ela já até aparece, ok? Eu também posso vir com o mouse e clicar nela, se alguém tiver mais dificuldade de verificar onde que está essa célula, é só você digitar o operador, por exemplo, mais, e vir com o mouse e clicar onde você quer somar também. Então veja que ele pegou a célula A2 e a célula B2. E perceba assim, ó, sempre quando numa forma matemática, ele vai dar uma cor para cada uma das células. Veja que ele colocou azul aqui e vermelho para cá, né? Um vermelho meio rosa, sei lá. Mas dá para mim saber que o A2 é aqui e o B2 é aqui. Quando eu aperto Enter, ele fez uma soma 6, né? Se eu vir aqui e modificar esse número, olha o que vai acontecer. Ele vai modificar também a somatória, né? Então, essa é a importância de você utilizar as células, né? Visto que a gente pode ter uma planilha que vai variar em relações de números, né? E isso é bem interessante para nós e nós sempre vamos fazer relacionado às células e não os números que elas têm, ok? Então aqui a gente já viu as relações de células, né? Por exemplo, cada uma das células, o porquê que a gente vai utilizar células, né? E por que é tão importante compreender isso, né? Porque geralmente a gente faz seleção por células, a gente vai fazer uma operação matemática por célula, porque o nosso banco de dados, os dados eles podem ser variáveis, né? Então imagina você colocar ali, não tem muito sentido, porque toda hora você teria que mudar essa equação matemática, né? Então, se colocando por célula, você alterando os dados de entrada, automaticamente os dados de saída, que no caso são as fórmulas, elas já são feitas automaticamente. Bom, dando sequência aqui, a gente tem três tipos aí de seleção, né? Que é a seleção de células. A gente vai ter uma seleção normal, uma seleção de preenchimento e uma seleção de borda. Tá? Então, só explicar para vocês o que é cada uma delas. Vou colocar aqui nessa, porque fica melhor. Se vocês perceberem, toda vez que eu estou numa célula, ele
passa como se fosse um bordado mais espesso aqui, né? E ele tem algumas diferenças. Se você for caminhando com o mouse, você vai ver que tem algumas diferenças, né? Em relação ao cursor. Veja que quando eu aproximo da borda, ele coloca uma mãozinha. Se eu estou dentro da borda, ele tem essa cruz aqui branca. E se eu venho aqui bem no cantinho aqui, que vocês vão ver que é um quadradinho, ele vai ficar uma cruzinha preta, né? O que são essas? A forma de seleção normal é quando você clica dentro de uma célula, quando eu tenho uma cruz branca, por exemplo, clico, seguro com o botão esquerdo e arrasto. Veja que eu fiz uma seleção da célula que vem da C3 até a célula F10. Tá? Para que professor, que a gente vai fazer uma seleção dessa, por exemplo? Por exemplo, para mim colocar um preenchimento, né, nessa célula. Por exemplo, para mim mudar a cor dela, por exemplo, para mim fazer uma formatação, né? Então, sempre a gente vai fazer seleções quando eu quero fazer alguma formatação, quando eu for querer fazer um gráfico, por exemplo, quando eu for querer fazer uma análise de dados. Então, sempre quando eu for querer fazer alguma formatação ou análise de dados, a gente vai fazer uma seleção. Aí tem dois tipos de seleção, né? Tem aquela seleção que ela é contínua, que você clica e segura no mouse, e tem uma seleção que ela é espaçada. Porque, por exemplo, vamos supor assim, ó, vamos supor que aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho Z. Aí vamos colocar aqui valores referentes aqui, ó. Qualquer valor, tá, pessoal? É só para exemplificação mesmo, tá? Vamos supor que eu tenho essas características. Aí, por uma análise de dados, o que eu quero? O meu chefe, eu quero fazer uma análise de um gráfico relacionando esse valor de X e esse valor de Z, né? Veja que se eu selecionar aqui, ó, continuamente, ele vai selecionar X, Y, Z. Mas esse Y não está nos meus planos, tá? Então não sempre quando você tem uma seleção que ela não é contínua, que ela pula daqui para cá, a gente precisa fazer uma seleção especial, que podemos chamar de especial, tá? Veja aqui, ó, se eu selecionar aqui, soltei o dedo esquerdo do mouse, aí eu venho e seleciono aqui, veja o que vai acontecer. Ele não vai selecionar, tá, pessoal? Ele não vai selecionar. O que você tem que fazer nesses casos, quando você quer selecionar esse e esse simultaneamente, né? Porque eu tenho esse cara aqui no meio. Você vai selecionar um dos dois, tá? Você pode selecionar um dos dois qualquer. Você vai apertar a tecla Ctrl, que fica na parte inferior esquerda do seu mouse, tá? Você vai apertar Ctrl e vai selecionar aqui novamente. Tá? Então aí detalhes dessa seleção. Veja que, olha, eu selecionei aqui, e essa daqui ela não está selecionada. Tá? O que eu posso fazer? Eu seleciono aqui, por exemplo, tá? Soltei o dedo do mouse, né? Parei de apertar. A hora que eu vim fazer a seleção novamente, eu clico novamente com o botão do mouse, com o botão Ctrl, antes pressionado, e aí eu seleciono tudo. Tá? Se eu quiser também selecionar várias células, eu consigo? Consigo. Eu, por exemplo, aperto o Ctrl, seleciono aqui, aperto o Ctrl aqui, 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 aqui. Veja que eu selecionei várias células aí de forma que não é contínua, né? Então você consegue fazer tranquilamente essa seleção, né? Então aí nós temos, pessoal, o que a gente chama de seleção normal, tá? Uma seleção normal, que pode ser contínua, ou ela pode ser descontínua, que é a forma que eu tinha feito com a tecla Ctrl do seu mouse. Tá certo? Ainda assim, a gente tem uma seleção que ela é uma seleção de preenchimento. Tá? Então, o que é essa seleção de preenchimento? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho a seguinte relação. 1, 2, 3, e isso aqui vai até o dia 30, por exemplo. É claro que eu não preciso ficar digitando
1, 2, 3, 4, 5, 6, até 30, ou até 1 milhão, por exemplo. Eu poderia começar uma sequência, por exemplo, igual essa, de 1, 2, 3, e vir aqui nesse quadradinho, bem no canto inferior da célula selecionada, até aparecer essa cruzinha preta. Eu vou clicar e vou arrastar. Perceba que agora ele vai fazer para nós uma seleção, vamos dizer assim, de preenchimento. Ela começou a preencher para nós os valores, né? Eu poderia ter aqui só uma outra relação. Por exemplo, vamos supor assim, ó, se eu tivesse aqui janeiro, fevereiro e março, por exemplo, uma planilha de vendas qualquer, né? Aí aqui eu vou colocar assim, produto A, produto B, por exemplo, né? Aí eu vou colocar aqui vou até colocar um produto C aqui, ó. Produto C. Né? Vamos supor que aqui eu queria preencher todas essas células com 1, né? O que eu poderia fazer? Eu venho aqui e clico e arrasto, né? Vai funcionar tranquilamente. Mas, ainda assim, vamos supor que eu teria mais um produto D, um produto E e um produto F. Veja que se eu tiver aqui infinitas formas de produto, por exemplo, vai ficar complicado, né? Veja só, eu vou ter que ficar clicando e arrastando até o final, né? Mas só que aqui tem um truquezinho. Se você vir aqui, na hora que fica a célula preta, né? A hora que fica aqui a seleção pretinha, isso quer dizer que é a seleção de preenchimento. O que eu faço? Eu venho e dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Olha só, ele preenche todas as células relacionadas àquela linha, né? Então, todas as colunas relacionadas às linhas. E veja que ele foi até aqui, por quê? Porque é a última linha com conteúdo, né? Então, ele entendeu que ele tinha que preencher até o final de conteúdo. Tá? Isso é muito interessante e a gente vai utilizar bastante isso, principalmente quando for digitar uma fórmula. Né? Por exemplo, vamos supor aqui, ó, vamos fazer aqui que eu tenho aqui, e aqui eu tenho uma soma, né? Vou colocar aqui janeiro mais fevereiro, por exemplo. Né? Eu vou colocar qualquer número aqui, tá, pessoal? Poderia ser qualquer tipo de coisa, não tem problema, só para exemplificar mesmo. Vamos supor assim, ó, que eu quero fazer a soma desses 2 produtos em janeiro e fevereiro. A gente já viu que se eu quero somar esses caras, eu vou fazer assim, ó, igual a esse mais esse aqui, certo? Apertei Enter. Veja que ele deu 13, se eu modificar aqui, ele vai modificar também. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar e arrastar, mas só que ele também vai fazer, né? Olha só, a hora que eu digito 4 aqui, ele já vai e já me muda para mim automaticamente aqui. Por que acontece isso? Porque como eu estou fazendo uma fórmula baseada em células, e quando eu faço uma seleção por preenchimento, ele modifica automaticamente para nós a minha somatória. Então ele vai entender que quando ele vir para baixo, ele vai ter que fazer relacionado a esta linha. Então aí ele muda da linha de 4 para 5 e assim por diante. Tá? Ainda assim, se eu não quiser fazer essa seleção dessa forma, o que eu posso fazer? Dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse bem no canto inferior aqui, a hora que aparece essa cruzinha preta. Né? Dei 2 cliques, ele vai aparecer para nós aqui todas as somas. E ainda, se a gente clicar aqui em qualquer uma dessas células onde está digitado, você pode perceber na equação, na barra de equações, que é essa barra aqui, ó. Essa barra aqui é a minha barra de equações. Tá? Ela, se não tiver equações, ela tem conteúdo. Então, por exemplo, vou clicar aqui, olha lá, não é equação, mas tem conteúdo. Né? Ele chama de barra de fórmulas. Eu não gosto da palavra fórmula, tá, pessoal?
Acho que fórmula é relacionado mais para química. Por isso que eu uso a expressão equações, tá ok? É, veja que aqui, ó lá, conteúdo, janeiro, fevereiro, Jean mais Feve, um texto escrito Jean mais Feve. E olha aqui, ó, B4 mais C4, depois B5 mais C5, depois B6 mais C6, depois B7 mais C7. Perceba que ele já, quando eu fiz o preenchimento, ele já foi modificando automaticamente. Então isso quer dizer que você não precisa, vamos supor, você precisa de fazer uma análise ali de soma de 1000 produtos lá de um controle de estoque seu. Você vai fazer a somatória de um por um na tabela? Não. Você vai colocar isso em forma sequencial, faz uma soma, as outras você vai replicar de uma maneira muito fácil, que é utilizando a borda a seleção de preenchimento, tá ok? Bom, acho que espero que vocês entendam isso, né? Depois a gente vai trabalhar bastante essas relações, né? Porque toda aula, como nós vamos trabalhar com fórmulas, a gente vai desenvolver as planilhas, todas elas do zero, tá? Então é o que mais ou menos que a gente está fazendo hoje. Ah, veja, pessoal, então nessa planilha aqui, ó, eu ainda tenho uma seleção de borda. Essa seleção de borda, ela é a própria borda que fica aos extremos dessa seleção, né? Que pode ser uma célula ou pode ser um conjunto de células, tá certo? Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho esse conjunto de células e eu queria modificar ela, por exemplo, para cá, ó. Então o que eu faço? Eu venho no extremo da célula, a hora que aparecer essa mãozinha, ela quer dizer que é a seleção de borda. Então aí eu clico, seguro com o botão esquerdo e arrasto. Perceba aqui que eu modifiquei, né? Essa seleção ela pegou e veio para cá. Então aí você consegue fazer N conteúdos aí para fazer a realização dessas células, tá bom, pessoal? Bom, aí, voltando aqui, a gente tem um painel bem interessante aqui na página inicial mesmo, que é bem parecido lá do Word, né? O tipo de fonte, o tamanho, o negrito, itálico, né? A gente tem as bordas, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. A gente tem os preenchimentos, o tipo da fonte, né? Então a diferença desses dois é que o preenchimento ele preenche a célula de uma cor, principalmente quando você quer dar um destaque numa tabela, né? E o azinho aqui, que é a fonte, seria os escritos, né? Então, olha só, veja que aqui se eu mudar aqui para vermelho, ele vai alterar a cor para nós dessa célula aqui, olha lá, alterou o valor da célula. Então, geralmente é quando a gente quer dar ênfases, né? Vou voltar essa célula, né, a formatação dela normal, né? Então, vou deixar aqui sem preenchimento e vou voltar aqui para a cor preta, né? Ou automática também, ela é a mesma coisa, tá? Beleza, pessoal? Então aqui, agora a gente vai ver os formatos, né, dessas linhas. A gente tem aqui algumas formatações, né? Que quando a gente for fazer uma tabela propriamente dita, daí eu vou formatar, aí a gente entra no mérito, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que cada célula também, ela tem um tipo, né? Esse tipo, ela está discriminada nessa abinha aqui, ó, que é o formato, né? Você pode ter aí vários formatos, né? Então, geral, sem formato específico, mas você pode colocar número, moeda, contável, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, e tem mais outros formatos aqui. Então, para cada tipo de situação, você pode selecionar aqui um formato com relação ao número, né? Então aqui a gente tem a opção moeda, né? Porcentagem, estilos de vírgula, você aumentar casas decimais, diminuir. Então tudo aqui a gente consegue verificar com o conteúdo da sua célula. Se você clicar também com o botão direito do mouse na sua célula, você pode vir aqui, ó, em formatar células, né? Esse formatar células vai te dar todas as relações, né? Ó, com número, moeda. Veja que é um pouco mais completo do que tinha aqui,
porque aqui você consegue, né, por exemplo, usar separador de milhar ou não, aumentar as casas decimais, enfim, aqui é uma relação um pouco melhor, né? Então veja aqui ó, o símbolo, então aí para quem for trabalhar com planilhas de outros, com outras abreviações, né, outros valores, né, por exemplo, chinês, sei lá, moeda francesa, enfim. Você tem aqui os cifrões, né? Tem vários cifrões aqui, um de cada um de país, né? E nessas versões mais recentes do Excel, vocês vão ver uma moeda bem interessante, né? Que é a moeda do Bitcoin, né? Ele tem até aqui, ó, o estilo da moeda Bitcoin, né? Que é uma moeda nova, né? Teoricamente ela é nova, né? Teoricamente não, né? Mas ela é mais utilizada mais atualmente, mas desde antes de 2010 já se tinha essa moeda, agora que começou a ficar mais comum, mas ela também tem aqui, se a gente procurar aqui, ela também tem o Bitcoin aqui como estilo de moeda, né? Então já é até usado como forma de pagamento os Bitcoins hoje, né? É contável, data hora, aí você pode ver que tem vários tipos de data hora, né? A porcentagem, quantas casas decimais você vai ter. Você pode fazer em formato aí de fração, né? Então, pessoal que quer estudar as questões de matemática aí, o Excel pode ser um aliado muito importante, porque você pode fazer as operações todas aqui no Excel e ele te dá o formato ainda, o formato da forma que você acha que é o mais necessário, né? O que você mais gostaria aí, né? A forma científica, texto, personalizado, né? Que daí tem várias opções aqui que a gente pode personalizar isso e o especial que é em relação a CEP, enfim. Não vamos entrar muito em detalhes agora. Bom, aí pessoal, para finalizar, eu quero mostrar alguns operadores, né? Então a gente vai ter os operadores. Vou colocar aqui operadores, né? Então a gente vai ter os operadores algébricos, né? Então o que são os operadores algébricos? Soma, subtração, divisão, multiplicação e a potencialização, né? Então aqui eu vou colocar aqui ao lado, né? Então nós temos a soma, subtração, a divisão, a multiplicação e a potencialização. Então, basicamente, se eu quero somar dois números, um mais o outro. Se eu quero subtraí-los, um menos o outro, dividir, multiplicar e potência. Tá, ok? Então esses são os operadores algébricos. Sempre que a gente for fazer algum tipo de equação, nós vamos utilizá-los. A gente tem os operadores, que é o que a gente chama de operador lógico, tá? Que é o maior, o menor, tá certo? O maior igual, tá? O menor igual. Nós vamos ter o diferente e nós vamos ter o igual. Qual que é a diferença e quando eu vou utilizar esses operadores e quando eu vou utilizar esses, né? Esse aqui, como eu falei, eles são algébricos, né? Para você fazer soma, para você fazer uma subtração, para você dividir dois valores. Aqui é o que a gente chama de operador lógico. Então, por exemplo, quando a gente verifica como que o aluno passou ou não, né? Então, por exemplo, o aluno ele vai passar quando a nota final dele for maior ou igual a 7. Né? Então, aqui no Excel a gente vai aprender a fazer testes de comparação, né? Onde eu vou colocar assim, maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. E se for menor ou igual a 7, ele poderia estar
de exame, né? Então, isso são os operadores lógicos, né? São operadores que a gente vai fazer comparações, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que numa determinada célula, se ela for de um valor até outro valor, ela vai ganhar um plus, por exemplo, né? Então, vamos supor assim, ó, dependendo da quantidade de vendas de um certo vendedor, ele vai ganhar um acréscimo no seu salário. Né? Então, por exemplo, é uma folha de pagamento. Então, eu vou verificar lá quanto que esse cara vendeu naquele mês. E se a venda dele for maior com um valor X, ele vai ganhar uma porcentagem de, sei lá, 10% a mais no seu salário. Né? Então, você precisa verificar, né, se o que ele vendeu é maior ou igual àquele valor de referência. Aí você vai dar um acréscimo lá na planilha financeira de pagamento daquele funcionário seu. Então, são opções que a gente vai trabalhar sempre aí, sempre que eu for trazer as tabelas, a gente vai desenvolver isso aí, ok? Bom, e ainda a gente tem uns que eu vou chamar aqui de operadores especiais, tá? Esses operadores é o dois pontos, é o ponto e vírgula, e é o E, né? Esse E aqui, e eu vou até colocar aqui o OU, né? Que é a barra desta forma, né? Vou colocar duas barrinhas aqui, a barra na vertical. Esse aqui é o operador OU, esse aqui é o operador E, né? E essas aqui são duas seleções. Aqui eu chamo de até, e essa daqui eu vou chamar de seleção, vou chamar assim, ó, de seleção até e seleção E, tá? Qual que é a diferença de um e de outro? Vamos supor assim, ó, se eu tenho aqui x e y, né? Então vou colocar aqui 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou colocar que eu quero achar um total, né? Um total de x e um total de y, tá? Pelo jeito que a gente fez, a gente poderia digitar assim, ó, igual a esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mas perceba o seguinte, vai funcionar? Vai funcionar claramente. Mas só que imagina que se eu tenho uma tabela com 1000 pontos aqui, eu não consigo, eu vou demorar muito tempo para fazer isso. Então tem que ter uma forma mais fácil. E uma delas é utilizando a minha equação, que eu vou chamar de soma. Então essa soma, ela vai fazer uma soma mesmo dos valores que eu determinar. Né? Mas só que ao invés de eu colocar todos os números, eu posso colocar o valor, a célula inicial e a célula final. Qual que é a célula final? Eu quero fazer uma soma daqui até, né? Então eu vou usar dois pontos até aqui. Perceba que ele já fez a seleção de toda aquela parte, né? Ele estava lá selecionado, somente aqui, né? Ó, vou fazer de novo. Ele estava selecionado somente aqui. Quando eu dei dois pontos e cliquei nesta parte aqui, ó, você perceba que ele selecionou tudo que estava no meio, né? Aí eu fecho o meu parênteses, aí ele vai fazer a minha soma, né? Essa daí seria a soma, a seleção até, o operador até, tá? O operador E é o ponto e vírgula, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos supor que eu quero somar esse com esse aqui. Eu não posso fazer um soma, né? Mas eu posso fazer o seguinte, soma, também posso usar o soma. Eu vou clicar aqui, ponto e vírgula, e aqui. Olha a diferença. Ele não selecionou aqui esse meio, né? Eu posso até selecionar aqui, para ver melhor. Veja, ele não selecionou esse meio. Então, por isso que eu chamo ele de seleção E, né? Um operador especial que a gente chama aqui. Então, sempre quando você quer colocar duas coisas, você pode usar de um até o outro, ou um e outro, né? Então, por isso que a gente vai utilizar esse ponto e vírgula, ou os dois pontos, né? Então, veja que aqui não faz muito sentido, né?
porque ele só está pegando dois valores, né, nesse contexto dessa tabela, mas é somente só para vocês verem como que funcionaria esses dois operadores, tá ok? Pessoal, por hoje era isso, né? Eu gostaria de ter mostrado para vocês algumas particularidades do Excel, né, de uma forma bem ampla, né, de uma forma bem ampla, bem tranquila. Nas próximas aulas a gente vai começar a desenvolver tabelas, né? Essas tabelas eu devo mandar elas pré-fabricadas para vocês, e aí a gente vai fazer as equações, vai fazer as análises, e aí a gente vai começar a aprender um monte de coisa bacana aí, que pode ajudar vocês tanto na área profissional, quanto também na área acadêmica, por que não? Porque aqui a gente tem várias ferramentas que podem ajudar até vocês a estudarem para disciplinas como cálculo, álgebra, entre outras, tá bom? Espero que em breve a gente se vê logo, né? E um abraço e fiquem com Deus.